Olá, pessoal! Vamos começar o nosso estudo sobre os vírus. Inicialmente, alguns fatos importantes, históricos. Antes de se descobrir o que era exatamente os vírus, eles eram chamados genericamente de agente infeccioso de um fluido, do latim contágio vivo fluid. Um fato importante foi em 1893 que um bacteriologista russo ele estava tentando isolar o causador da doença do tabaco, tá? Do mosaico. Então ele tentou filtrar esse líquido, tá? Em um filtro denominado de filtros bacteriológicos, que são filtros que contêm poros pequenos o suficiente para reter e filtrar essas bactérias e não deixar que elas passem pelo filtro, então elas ficam nessa membrana. Porém, observou que esses agentes infecciosos, eles passavam através desses poros, tá? E esse fluido que passava pelos poros, eles ainda continham o agente infeccioso, pois foi feito testes em que utilizando esse fluido, ele continuava a infectar outros seres, no caso uma planta, no caso aqui seria uma planta, tá? Em 1930, passou-se a utilizar o termo vírus, que vem do latim veneno, para descrever esses agentes. Quando se fala de vírus, nós temos algumas indagações, né? Primeiro, o vírus ele é um ser vivo, tá? Há algumas características que os tornam seres vivos e outras não. Por exemplo, os vírus, eles têm a capacidade de evoluir, sofrer várias mutações, eles possuem material genético e ele é capaz de se reproduzir. Não sozinho, né? Mas ele tem essa capacidade de se reproduzir. Como o lado negativo de não ser um ser vivo, ele não possui uma célula, né, como a gente conhece, nem do modo procarionte, nem eucarionte, nem do modo de arquea, nenhum desses modelos. E ele não possui um metabolismo próprio e ele é um parasita intracelular obrigatório. Não sei se vocês lembram, mas no ensino médio a gente tinha sempre a definição do que seria vírus. Ele é um parasita intracelular obrigatório, tá? Ou seja, é um parasita que necessita estar dentro de uma célula para se reproduzir. Porém, não basta classificar os vírus como um parasita intracelular obrigatório, porque existem, por exemplo, bactérias do gênero Rickettsia e também algumas clamídias que têm essa característica de serem parasitas intracelulares obrigatórios, como por exemplo, algumas Rickettsias que são parasitas de carrapato, de piolho e podem causar, por exemplo, a doença do tifo endêmico, tá? Então a gente não tem como classificar apenas dessa forma. Então, o que é que vai distinguir os vírus exatamente de outras estruturas? Dois pontos principais. Um em relação à organização estrutural simples, que ela vai ter um único tipo de ácido nucleico, ou DNA ou RNA, e o invólucro proteico sobre esse DNA, tá? Que pode também ter um envelope posterior, nós veremos um pouco mais à frente sobre a estrutura. E dois, além da organização estrutural, ela vai ter um mecanismo de acordo com o mecanismo de multiplicação, que no interior das células vivas, ou seja, do hospedeiro, ela vai usar esse mecanismo, esse maquinário metabólico para sintetizar o que é necessário para a sua reprodução. Então, ele vai induzir a síntese das estruturas especializadas na transformação desse ácido nucleico viral para para produzir outras unidades virais. Então, isso são os dois pontos principais para distinguir os vírus de outras estruturas. Aqui tem uma tabela comparativa, tá, entre bactérias e vírus, e é importante a gente ter isso em mente. Primeiro, parasita intracelular obrigatório, apenas as bactérias em geral não são, mas as rickettsias e as clamídias têm exemplos de parasitas intracelulares, assim como os vírus. Membrana plasmática só existe nas bactérias, não existe nos vírus. A capacidade de fazer fissão binária apenas nas bactérias e não nos vírus. Consegue passar por filtros bacteriológicos. As bactérias típicas sim, as rickettsias não, algumas clamídias conseguem e os vírus sim, possuem DNA e RNA, ou seja, os dois, só as bactérias. Os vírus só apresentam um ou outro.
tem metabolismo de geração de ATP, ou seja, ele consegue produzir as suas próprias moedas energéticas. Apenas as bactérias mais comuns, as que nós denominamos de típicas, as rickettsia, algumas clamídias não e os vírus também não. Possuem ribossomos, os vírus não possuem, as bactérias possuem. São sensíveis às substâncias antibióticas, apenas, obviamente, as bactérias, tá? Que são antibióticos, são substâncias que são usadas para combater bactérias, então não vão atuar sobre vírus. São sensíveis a interferon, apenas os vírus são sensíveis a essas substâncias, e os interferons são basicamente assim, uma classe de proteínas antivirais, né, que são produzidos por algumas células animais como os linfócitos, macrófagos, tá? Logo após há uma estimulação de uma presença de uma estrutura viral, tá? Aqui nós temos uma comparação, uma ilustração que eu gosto muito, comparando vários tipos de estrutura com tamanhos dos vírus. Os vírus têm a presença pequenas dimensões em relação às já pequenas dimensões de bactérias, por exemplo. Nós vemos aqui essa estrutura maior abaixo, que é uma bactéria do tipo E. coli, tá? Da espécie E. coli, e ela é extremamente maior do que o vírus do ebola, do que polivírus, do que bacteriófago, adenovírus, que são todos chamados de vírus. Nós temos aqui, para comparar, um corpo elementar de uma clamídia. E essa maior é um eritrócito, tá? Só a membrana plasmática de um eritrócito, ela tem 10 nanômetros de espessura, que que é 1/3, por exemplo, do diâmetro de um rinovírus. Então, elas são estruturas muito pequenas. Por isso que elas não são retidas nos denominados filtros bacteriológicos. Sobre a estrutura dos vírus, observa aqui que eu estou denominando de virion, tá? Virion é o nome dado à partícula viral que ela está completa e de forma infecciosa, ou seja, ela vai ter o ácido nucleico e a cobertura de proteína. Então, os vírus eles vão acabar afetando tanto as células procariontes como eucariontes, elas são bem específicas, tá? Como estrutura básica, nós temos no mínimo que ele vai conter um ácido nucleico, que ele vai ser ou DNA ou RNA, ele não vai conter as duas, mas há exceções, é claro, com alguns que acabam empregando como material genético em um estágio diferente, né, em vários estágios do seu ciclo de replicação. Quando o ciclo de replicação viral dentro da célula hospedeira é mais complexo, ela pode ter em algum momento, ao mesmo tempo, parte de moléculas de DNA e RNA, mas é um momento, uma exceção, tá? A grande maioria esmagadora ou contém DNA ou contém RNA. Bom, então depois do ácido nucleico nós temos o denominado capsídeo composto por capsômeros. O que são os capsídeos? Os capsídeos esse envoltório, né, proteico, que vai ser utilizado para proteção do material genético de condições do ambiente, tá? E também veículo de transmissão de uma célula hospedeira para outra. Esse capsídeo, ele é uma estrutura determinada, pelo próprio DNA viral e são compostos pelos denominados capsômeros, que são partículas pequenas, tá? As proteínas que elas são todas iguais ou não, tá? Depende do tipo do vírus, e elas vão formar essa estrutura bem organizada e padrão e altamente repetitivo. Há também a possibilidade de alguns vírus apresentarem o denominado envoltório, tá? O envoltório, ele é uma camada externa ao capsídeo, que ela é normalmente composta por lipídio, proteína e carboidrato, e ele vai circundar esse nucleocapsídeo. O que é o nucleocapsídeo? É a estrutura formada pelo ácido nucleico e o capsídeo, ou seja, essa parte da esquerda, essa foto da esquerda, toda essa estrutura é denominada de nucleocapsídeo. E esse nucleocapsídeo pode ser envolto por um envelope. Aí nós temos uma classificação para os vírus envelopados e não envelopados, tá? Esse envelope, ele pode ser produzido quando
o vírus está sendo liberado, né, após se replicar dentro de uma célula hospedeira, essa estrutura do envelope, ela pode ter uma mistura de proteínas tanto virais como proteínas da membrana plasmática, por exemplo, de uma célula animal que foi rompida e após a replicação viral. Aqui nós temos algumas estruturas em relação à classificação morfológica dos vírus. Existem vários tipos, mas nós temos os básicos, como a forma poliédrica, o helicoidal, complexo, esférico, e eles podem ser envelopados ou não. Há outro ponto aqui que eu não falei, por exemplo, nesse esférico aqui você está vendo umas protuberâncias, tá? Essas protuberâncias nós denominamos de espículas, tá? Então, nem todos os envelopados apresentam espículas. E essas espículas, elas vão ser basicamente um complexo de carboidrato com proteína que vão estar na superfície do envelope e vão auxiliar na ligação com a célula hospedeira. E também essas espículas podem ser importantes para testes laboratoriais, pois elas vão auxiliar na agregação, por exemplo, de eritrócito, fazendo uma aglutinação. E isso pode ser induzido para poder diferenciar um tipo de vírus do outro. Aqui nós temos outras imagens, tá? Por exemplo, um vírus poliédrico da poliomielite, um vírus helicoidal do tabaco, um bacteriófago, que é o nome dado para os vírus, que não são só apenas essa estrutura aqui, como se fosse uma chave com as perninhas, mas ela também pode ser de outros formatos, mas os vírus específicos de infecção em bactérias são denominados bacteriófagos ou fagos. Nós temos também aqui o vírus da gripe, que é envelopado, e nós temos o vírus também do HIV. Aqui nós temos um exemplo de uma ilustração do vírus de sarampo e da raiva. Como eu já tinha dito, essas estruturas elas podem apresentar um envelopamento ou não. Aqui especificamente falando mais sobre as estruturas helicoidais, desculpem, essas estruturas elas podem ser rígidas e também flexíveis, tá? E esse capsídeo ele vai estar no formato cilíndrico e oco, e na parte interna, que é essa parte roxinha, tá? Que é o material genético na forma espiralada. Nessa imagem nós temos exemplos de alguns vírus envelopados, como o vírus da influenza, que causa as gripes que nós conhecemos, e também na imagem de baixo a Vixenia vírus, que ele também é um vírus envelopado, só que em formato icosaédrico, tá? Ele não é do mesmo morfologia do vírus da influenza, e ele é bem maior do que o vírus da influenza em questão de nanômetro. E nessas setinhas mostrando o envelope. Aqui nós temos uma imagem na esquerda mostrando uma estrutura, tá? Do chamado vírus do mosaico tabaco, e na parte em preto e branco nós temos uma micrografia mostrando como é que diz, a espessura do DNA viral. Na esquerda nós temos uma imagem mostrando a estrutura do vírus Ebola. Tem até um filme que fala bastante especificamente sobre o Ebola, é um filme de 95, se eu não me engano, chama Epidemia Fora de Controle. Ele vai falar sobre o surto do Ebola em 95 no Congo. Se você tiver interesse, procure esse filme. Aqui nós temos outra ilustração, tá? Mostrando aqui, no lugar de estar em preto e branco mais colorido e forma mais nítida, a imagem do vírus da influenza, tá? Com a sua envelope e as suas espículas, ok? Que vão até auxiliar a distinguir. Nessa outra imagem nós temos o famoso SARS-CoV-2, que é o coronavírus da atual pandemia, tá? Então ele tem uma quantidade dessas coroas, por isso denominado de coronavírus, que são essas espículas externas, tá? Aqui especificamente no bacteriófago do tipo T4, eles são classificados morfologicamente como vírus complexos, tá? Então ele não necessariamente vai ter um capsídeo bem claro, bem evidente, tá? Mas ele vai ter estruturas que vão
proteger o genoma. Então, nós temos, por exemplo, aqui nesse bacteriófago T4, que ele vai ser um agente infeccioso, por exemplo, de Escherichia coli. Nós temos algumas estruturas bem claras, como a cabeça, que vai ter que é formado pelo capsídeo, e dentro do capsídeo o material genético, nesse caso é um DNA. Nós temos outro tipo de morfologia na bainha, tá? Que é o corpo, ela vai estar na forma cilíndrica. Nós temos na base a placa basal, o pino e a fibra da cauda, que são estruturas que vão ser utilizadas para fazer a ligação entre o hospedeiro e injetar esse material genético dentro da célula hospedeira. Em relação às enzimas, as enzimas de todos os vírus, elas são ou não existem ou são muito poucas, tá? Por ser uma estrutura metabologicamente inerte, elas vão ter apenas, se tiver apenas as enzimas que são fundamentais para que ela consiga infectar e consiga se replicar, porque existem alguns mecanismos necessários para a replicação viral dentro da célula hospedeira que não podem ser realizados pela célula hospedeira, como por exemplo, a transformação de RNA a partir de um molde de outra fita de RNA, ou uma produção de uma fita de DNA a partir de um molde de uma fita de RNA. Então, esses tipos de processos necessitam de enzimas que a célula hospedeira não vai conseguir produzir. Alguns exemplos. Os bacteriófagos, eles apresentam a produção de uma enzima que ela é similar às conhecidas lisozimas e elas vão ser utilizadas para causar pequenos orifícios nos peptídeos das membranas e facilitar a penetração do material genético viral dentro da célula hospedeira. Já o vírus da influenza, ele tem enzima que vai causar essa lise, né, na célula hospedeira, nos estágios mais avançados de uma infecção, como por exemplo, a neuramidase. A neuramidase ela vai destruir algumas moléculas de glicoproteínas e glicolipídios para auxiliar a liberação dos vírus produzidos após, né, todo o processo de replicação em células animais. Já os denominados retrovírus, eles vão ter, por exemplo, a chamada transcriptase reversa para fazer um processo de replicação do seu DNA por um mecanismo que não é possível de ser feito apenas com as enzimas da célula hospedeira. Taxonomicamente, os vírus também são classificados, tá? Porque apesar de não serem seres vivos, né, mas eles são necessários para a organização e melhor entendimento de todos as estruturas existentes. Antigamente, a classificação era dada pela sintomologia, mas como existem vários vírus que causam doenças diferentes dependendo do tipo da célula hospedeira que é afetada, então ficou uma confusão. Então, a partir de 1966, foi criado o Comitê Internacional de Taxonomia Viral, que ele vai utilizar 3 pontos nessa classificação. O tipo de ácido nucleico viral, a estrutura a estratégia causada para replicar, existem vários processos de replicação, e a morfologia. Em relação à nomenclatura, a ordem, ela também vai ser mantida, né? A denominação de Alice. A família, desculpem, vai ser com o sufixo viridae, o gênero com o sufixo vírus. Lembrem em relação a espécie, como por exemplo aqui, um exemplo dessa classificação, nós temos o vírus da herpes tipo 2, humana tipo 2. Ela é da família Herpes viridae e é do gênero Simplex vírus. Então, ó, viridae e vírus são as finalizações. Então, você sabe que Sternae viridae é família, Sternae vírus é gênero. Em relação à espécie, nós vimos que existe uma diferença entre a denominação de espécie de célula procariôtica e eucariôtica, e também existe uma diferença do que seria espécie viral. A espécie viral são um conjunto de estruturas que elas se classificam da mesma informação genética e elas vão ter o mesmo nicho ecológico, ou seja, o mesmo espectro hospedeiro. E o que é esse espectro hospedeiro? Elas vão ser, consiste basicamente na variedade ou nos tipos de célula hospedeira que o vírus ele pode infectar. Por quê? A maioria deles é capaz de infectar
especificamente algumas células de uma única espécie de hospedeiro, porque precisa ter uma conexão entre as estruturas externas do vírus, tá? E também a estrutura externa da célula, para que tenha essa conexão e possa ser aberto um canal para a injeção do material genético dentro da célula hospedeira, ok? E é muito raro que um vírus ele ultrapassa essa barreira de espécies, ele passa a contaminar várias espécies. Isso ocorre quando há inúmeras mutações dentro do seu material genético, tornando-os adaptado a essa nova situação, dessa nova célula de uma nova espécie hospedeira, tá? Mas são casos assim, bem raros, tá? Mas que quando ocorrem, trazem uma tragédia muito grande para a saúde pública. As espécies, elas não vão ter epíteto, tá? E, por exemplo, ela vai ter um nome, não em latim, mas vai ter um nome mais, digamos, um nome mais popular, digamos, tá? Como, por exemplo, nós temos o vírus da imunodeficiência humana, o HIV. E se ele tem uma subespécie, geralmente se utiliza o mesmo sigla ou o mesmo nome com um número. Por exemplo, HIV, aí tem a subespécie HIV1 e assim vai. Aqui um exemplo de parte da taxonomia da famosa SARS-CoV-2, tá? Que é o famoso Covid-19, que ela é da ordem Nidoviralis, da subespécie Cornidovirinae, família Coroviridae, da subfamília Orthocoronaviridae, gênero Beta-coronavírus, subgênero Sarbecovírus, e o nome traduzido para o português, é Síndrome Respiratória Aguda Grave Coronavírus 2, tá? Daí, ó, em inglês, a denominação SARS-CoV, ó, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus. Então, é exatamente essa denominação em inglês que vem o nome SARS-CoV-2. Aqui nós temos o ciclo de vida viral. O ciclo de vida viral, ele tem vários mecanismos, mas aqui nós vamos mostrar uma forma simplificada de uma replicação de um vírus bacteriano. A célula, obviamente, tem que estar uma célula hospedeira viva para que o vírus possa utilizar o maquinário dessa célula. E, em resumo, tá? Se for um tipo de replicação viral chamado de permissiva, ou seja, que a célula suporta o ciclo completo de replicação desse vírus, nós vamos ter 5 etapas. A etapa de ligação, penetração ou entrada e injeção, a síntese, a etapa de montagem e empacotamento e a etapa de liberação ou lise. Na etapa 1, o vírus, como vocês podem ver aqui na primeira imagem da esquerda, ele vai fazer a ligação, a absorção desse vírus na célula hospedeira, ele vai abrir um poro que possibilite a entrada do DNA ou do RNA viral, vai ter a síntese, ele vai usar o maquinário dessa célula bacteriana para sintetizar novas moléculas do ácido nucleico, nesse caso aqui várias moléculas de DNA e também de proteínas necessárias. Essas proteínas vão se acoplar e montar a estrutura do capsídeo com o material genético dentro e em seguida vai ter a liberação desses vírus já montados. Há também a possibilidade de não ocorrer a lise celular, pode ocorrer também um processo de brotamento para liberar essas novas partículas virais ou outro processo de excreção. Essa curva ela é bastante importante porque, como a gente visualiza na imagem da esquerda, nós temos que, se for feita uma análise, você só vai perceber até a etapa 4 que existe uma bactéria, certo? Só vai perceber que existem vários vírus após a liberação desses vírus. Então, no gráfico da imagem da esquerda, da direita, nós temos uma curva de replicação em ciclo único, porque a gente só vai conseguir visualizar esses vírus na etapa final. Então, nós temos a contagem relativa de vírus, unidades por placa. Por placa, por quê? Porque, diferentemente das bactérias, eles não
formam uma massa como uma unidade formuladora de colônias, vão formar um halo, assim, nós veremos mais na parte de análise. Pelo tempo. Observa-se que na etapa inicial, nós temos aqui na edição do vírus e vai ter um período latente, ou seja, são essas etapas até a etapa 4, na parte de montagem, que vai ter todo o trabalho dentro da célula. A enzima, as enzimas que já existem precocemente dentro da estrutura, ou do vírus, ou da própria célula, que são as enzimas que vão ser utilizadas, já estão produzidas. Há também a replicação do ácido nucleico e a produção de outras proteínas, principalmente as que vão formar o capsídeo das novas unidades virais. Essa etapa de produção, tá, desse material nós denominamos de eclipse, tá? Então, o eclipse é a etapa dessa curva onde ocorrem os primeiros minutos de infecção e vão estar ligados de forma permissiva, né, na célula e deixam de estar disponíveis esses vírus após eles estarem infectando as células, tá? Depois nós vamos ter a etapa de maturação. Nessa etapa ela começa a partir da medida que as células dos ácidos nucleicos, elas foram recém-sintetizadas, elas são empacotadas, né, e colocadas no interior dos chamados capsídeos, certo? Que é essa partezinha azul onde é a montagem e liberação. Não vão ser liberados todos de uma vez, mas à medida que forem sendo colocados o material genético dentro do capsídeo formado, tá? Então elas vão começar pelo processo de liberação. É por isso que a curva sobe, ó. Por isso que a contagem sai da forma latente, que estava a mesma quantidade, e vai ter uma subida brusca, porque é nessa etapa que você consegue visualizar e consegue, em laboratório, né, você mostrar que existe um aumento da quantidade de vírus. Aqui algumas referências, envie suas dúvidas, faça os exercícios e até a próxima aula.